A gente vai falar hoje sobre IA, como a inteligência artificial pode nos ajudar a fazer cálculos jurídicos. A Ana, não vou chamar de doutora, né? A gente vai no informal mesmo. A Ana ela vai trazer para a gente como, inclusive, fazendo uma simulação aqui de como uma sentença, como ler uma sentença com IA. Eu acredito muito que a inteligência artificial vem para nos ajudar no sentido de ela vai deixar a gente mais estratégico. Porque, e eu quero começar com essa história com vocês. Eu fui no médico, num nutrólogo, há uns 6 meses atrás, mais ou menos, e era um senhor já, ele tinha uns 60 e poucos anos, e eu tava ali, na minha consulta, a hora que eu cheguei, ele pegou e falou assim, só um pouquinho, deixa eu ligar aqui, deu play na IA, e a IA ficou assim, sabe, gravando a nossa conversa. Aí ele pegou e falou assim: sabe, José, eu hoje estou muito feliz com a inteligência artificial, porque eu deixei de ser um médico digitador e passei a ser um médico de verdade. Que agora eu posso dar atenção ao paciente, não preciso mais ficar me preocupando em escrever o que eles dizem, porque a IA me dá o resumo depois. Eu falei: nossa, doutor, assim, ó, eu concordo 200% contigo. E isso é uma das coisas que eu até digo para vocês, até no curso também, e nas minhas aulas, a gente faz os fatos com o nosso cliente, com a inteligência artificial descrevendo tudo, e a gente ganha esse tempo, né? Então, a gente pode ser muito mais estratégico, a gente pode utilizar o nosso tempo de uma forma mais inteligente. Então, a IA, ela tá aí, a gente precisa se atualizar com ela, eu vou trazer cada vez mais coisas aqui para vocês. Tô vendo uma nova aula para o ano que vem já, com um amigo meu, vai ser em janeiro ou fevereiro. Essa aula, a princípio, vai ser pro pessoal do Pro Club, mas qualquer coisa eu vejo se eu posso convidá-los também, quem é do curso, porque a gente tem como, isso para mim foi muito disruptivo, a gente consegue usar a IA para colocar comandos não escritos em um PDF para a IA do juiz ler a forma como a gente quer que ela leia a nossa petição. Então, é como se a gente desse um comando para a IA do juiz. Como a IA do juiz lê a nossa peça e o nosso caso. Só que isso não fica escrito, isso fica em código que ninguém consegue ver, só a IA. E a Ana está fazendo assim, que é verdade, pelo que eu estou entendendo, né? Porque ela conhece melhor do que eu. Então, a gente precisa avançar nisso. Eu quero estudar um pouco mais isso também, poder trazer para vocês. Mas, sem maiores delongas, já vou passar para a Ana. A Ana consultora do cálculo jurídico, nosso parceiro aqui, o cálculo jurídico. Estão, a Ana já está há uns 7 anos ali no cálculo, ela domina toda essa área, né? Então a Ana veio até no lugar do Rafael, porque o Rafael falou assim: não, não, isso que vocês querem, eu não sou a melhor pessoa, é a Ana. E aí a Ana está aqui para poder nos ensinar. A Ana entende, então, muito bem, ela domina bancário, prévio, execução judicial, trabalhista também, mas a gente não fala com esse baixo clero hoje. Na brincadeira, eu gosto de trabalhista. É, então, vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês. Eu vou deixar a Ana passar por essa parte expositiva agora e depois a gente vai abrir para pergunta, para debate, porque eu quero realmente que vocês saiam daqui com alguma ferramenta prática, sabe? Porque aqui é prática mesmo, não adianta a gente ficar só falando teoricamente, é por isso que a Ana vai demonstrar como é feito na prática. Então, Ana, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui, a palavra é sua. Mais uma vez, bom dia para todo mundo. Eu separei esse tema para vocês muito baseado nos treinamentos e nos cursos que eu presenciei esse ano, né? Muitos deles em São Paulo, muitos deles que eu participei representando o cálculo jurídico. E algo que eu senti em todos eles, isso é unânime, é como o Rafael comentou, é que há uma tendência da gente diminuir essas horas de trabalhos braçais, né? Com o uso da tecnologia. Então, a IA, realmente, eu acredito que todo mundo aqui sentiu o salto que foi 2025, o uso dessa ferramenta, né, para otimizar o nosso trabalho. E aí, como eu falei para vocês aqui, eu tentei trazer um trechinho, né, um cálculo específico que a gente utiliza muito no dia a dia, que é o cálculo de atualização de débitos, e que eu sei que muitos como vocês assim como eu também, né? Utilizava-se de muitas ferramentas gratuitas e hoje a gente percebe que a gente pode perder muito tempo, precisão e confiança nesses tipos de calculadores. Então, a gente tem outras ferramentas muito mais úteis, né, que podem otimizar nosso tempo, ainda mais com o uso de inteligência artificial, tá? Bom.
Mas aí eu fico assim, quem sou eu para falar de futuro com vocês, né? Segundo o meu chefe Maurício, ele brinca que eu acerto umas certas previsões, mas nem tanto. Eu queria só comentar um pouquinho para vocês, né? Me apresentar. Me chamo Ana Paula Tipior. Eu vou logo falar meu sobrenome Tipior, porque ele causa mais dúvidas, José Rafael, do que o meu próprio treinamento. Então, assim, o pessoal pergunta no final, como é seu sobrenome, pelo amor de Deus? Então, a gente já só falando já, né? Ele é polonês, por isso que esse nome é complicado. Eu sou já advogada sênior, tenho bastante tempo de casa, né? Atuei fortemente aí no início da minha carreira, mais na parte trabalhista, mas acabei me afastando, sendo puxada ali mais para a área civil e para hoje apaixonadíssima pela área bancária. E também com um toquezinho leve ali tem um pezinho no previdenciário e ando me aprofundando também nisso. Como o José falou, eu caminhei em bastante áreas aqui dentro do cálculo jurídico ao longo dessa jornada de 7 anos, né? Então, o meu trabalho hoje, gente, é garantir para vocês, através dessa dor que a gente sente, que é a advocacia, que eu já vivi muito esse lado, né? Tem mais de 10 anos de prática, é justamente traduzir a dor do advogado para um desenvolvedor. Então, é essa ponte que eu faço entre o direito e a tecnologia. E aí eu tento justamente trazer teses novas, oportunidades novas. Eu sempre tô, vocês vão me ver em muitos projetos, em muitos eventos presencialmente também, porque eu estou ali captando o que o mercado está trazendo de novo, né? E aí eu pego, transformo isso em oportunidades dentro do CJ e ferramentas que possam otimizar o tempo de vocês. Então, basicamente, é esse o meu trabalho hoje. Então, eu estou realmente aqui para ouvi-los e para tentar trazer soluções que otimizem o tempo de vocês cada vez mais. Bom, acho que muitos de vocês já perceberam que o trabalho manual, a IA resolve muito bem, obrigado. Graças a Deus, ela é excelente para extrair, né? Ela pegar informações é com ela mesma. Então, esse trabalho manual, gente, ele tá morrendo aos poucos, né? Hoje quando a gente pergunta assim, nossa, pede para alguém escrever alguma coisa, a pessoa fala assim, nossa, faz tanto tempo que eu não escrevo. É uma coisa assim que eu escuto bastante agora, né? Então, perder horas, gente, hoje caçando data, quais foram os parâmetros colocados pelo juiz no processo, e não sei o que, assim, é algo que está cada vez mais ficando distante. E a gente foi percebendo isso, e aí é que surgiu a nossa IA de leitura de sentenças cíveis. Então, hoje, eu jogo simplesmente um documento para dentro da IA e ela deixa ali tudo detalhado para mim, o que é que vai ser necessário para eu efetuar aquele cálculo. E uma coisa que eu escuto muito dos advogados em geral, nos treinamentos e nos cursos que eu participo, é que você fala assim, ah, Ana, mas eu fiz direito justamente para não fazer cálculo. E isso tem mudado, né? E aí eu falo assim, eu também, mas assim, eu me vi também, gente, terceirizando muito esse tipo de serviço e vindo muitos erros. Né? Erros que prejudicavam, erros que davam retrabalho. Então, assim, hoje a gente tem sim que dominar um pouco disso. E como a gente tem uma tecnologia, todo um software de confiança por detrás disso, isso facilita muito o nosso trabalho, né? Então, hoje, o custo de terceirizar cálculos, você pode internalizar, e às vezes até mesmo com um estagiário, você pode otimizar muito trabalho, muito mais do que vocês podem imaginar. Bom, e aí eu quis trazer aqui rapidamente, talvez vocês já conheçam esse cenário, talvez vocês já vivenciam isso, tá? É que os dados do CNJ, pelo menos em 2023, e eu acredito que esse número tenha aumentado, mas com o decorrer dos anos ele deve diminuir por causa do uso da tecnologia, tá? É que hoje o maior gargalo do judiciário se chama execução, né? Então, é o famoso ganha, mas não leva. Tanto a gente como aqui, nós advogados ficamos arrasados, porque ninguém quer chegar e dar essa notícia para o cliente, né? E o cliente que fica ali achando que talvez você não fez um bom trabalho, né? É uma situação bem delicada. Então, hoje a gente tem 60% do acervo dos nossos tribunais travados na execução. Acontece, gente, que em 2021, né, com a Lei 14.195, o relógio apertou, né? Então, a prescrição intercorrente, ela começa agora de forma automática, e se você não encontra bens e nem o devedor logo na primeira tentativa, o reloginho começa a contar. E aí, não precisa mais daquele despacho do juiz e nem da suspensão do processo. Você corre um sério risco, realmente, do seu processo ser extinto, né? E aí nasce
o que a gente nasce diante dessa urgência, né? Também caminhos para a gente começar a otimizar esse trabalho. Então, antes, aqueles pedidos, eu diria vazios, né? Às vezes assim, se esbajude. A cada 6 meses, tudo bem, não deu certo, suspende o processo. Era uma forma até meio que de levar as coisas com a barriga, né? Pelo tempo, estava tudo muito apertado, e essa busca pelos bens, ela se tornava algo realmente uma dor para todos nós advogados, né? Então, só que isso mudou. E aí a gente precisa se adequar, a gente precisa se atualizar. E aí eu separei para vocês aqui, eu gosto muito de fazer isso, eu estava comentando com o José Rafael aqui no início da apresentação, que algo que eu gosto muito no cálculo jurídico, e isso é meu mesmo, tá, gente? Compartilhando aqui com vocês algo que é muito meu, né? A gente tem uma aba de treinamentos. Então, muita gente se preocupa e fala assim, Ana, eu não tenho tempo. Né, tá? Eu preciso que a minha equipe é que rode isso, é que faça a coisa acontecer. E é justamente por isso que a gente tem treinamentos dentro da ferramenta. Então, dentro dos nossos treinamentos, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar, pelo menos na grande parte dos cursos ali que nas áreas que eu estou ministrando, vocês vão encontrar um pouquinho, eu gosto mesmo, porque isso é uma particularidade minha, por isso que eu estou comentando com vocês, um pouco de conteúdo de direito material, acho que vem muito dessa minha vivência, dessa minha advocacia que eu quero manter um pezinho ali, né? Dessa coisa de gostar de ensinar. Então, vocês vão encontrar direito material, um caso prático, sempre um caso prático, e como eu apliquei ele dentro do cálculo jurídico. Então, isso, nas mãos de um advogado júnior ou na mão de um estagiário, é ouro, né? Você consegue treinar a sua equipe, você fala assim, olha, acessa aqui, assiste essas aulas aqui da Ana, ou assiste essas aulas aqui do Gabriel, de previdenciário, e faça o cálculo e depois passa para vocês, claro, fazer a última análise. Então, é um tempo que vocês vão otimizar enorme, né? Sem contar a gente que tem suporte. Então, eventualmente, o estagiário sentiu alguma dificuldade, ele consegue falar com uma equipe de advogadas especialista em cálculos para auxiliar ele naquele cálculo. Então, assim, é muito bom, né? Principalmente quando a gente não tem tempo e a gente quer focar em estratégias, quer focar justamente no que a gente está fazendo aqui. O que a gente vai fazer em 2026? A gente quer focar num curso, né? Então, você às vezes acaba organizando para uma parte do seu escritório absorver isso aqui, tá? Então, o estudo de caso que eu separei aqui para vocês é um estudo de caso bem interessante. É o caso da Jane, tá? Obviamente, gente, eu tive cuidado com os dados sensíveis do processo, tá? Mas isso não tira a origem dos dados que todos que foram colocados aqui, tá? Então, como é que começou? É um caso bem simples, em que ela recebeu um cheque relativamente considerável, né? De 195 mil, mas que infelizmente voltou sem fundos. O tempo passou, o cheque dela prescreveu, e a Jane, não satisfeita, conversou com um advogado, e aí ele ingressou com uma ação monitória para tentar validar essa dívida, né? Porque ele precisava transformar aquele papel literalmente num título executivo judicial. Conseguiu, o devedor foi citado, adivinhe, não pagou e nem se defendeu, né? E aí o juiz transforma esse título, que lá em 2016 era de 195, mas no momento da propositura da ação já estava em 339 mil, tá? Vocês imaginem como é que isso ficou depois. O que parecia uma vitória, gente, era só o início de uma batalha, tá? Como muito do que a gente hoje sente do que acontece nas execuções aqui no Brasil. Bom, e aí eu trouxe aqui para vocês, mais ou menos, só um panorama, tá? Rapidamente aqui, um histórico do que aconteceu com essa dívida, tá? Então, em setembro de 2016, a gente tinha um cheque prescrito, 195 mil. No momento do ajuizamento da ação, ou seja, eu já tinha um valor de 339 mil, tá? E aí, logo depois, como a gente citou a outra parte e a parte não apresentou defesa e nem pagou, opa, multa do 523. E olha só, gente, de 339 mil, essa dívida já foi para 456 mil. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que foi que ela ficou em 2024, tá? Antes disso, como eu falei para vocês, esse processo ele não se resolveu em um dia. Na verdade, ele não ainda está resolvido. São anos, né? E durante esse caminho,
Existem muitas etapas de atualização. Cada vez que você chega para o juiz para impulsionar esse processo, é interessante que você apresente os cálculos, né? E antes de tudo, gente, para começar, eu começo com essa IA de leitora de sentenças. E aí eu vou abrir aqui o cálculo jurídico para mostrar para vocês como é que eu faço isso hoje, tá? Ana, a gente está numa execução, né? Então aqui você vai ter o quê? O início do cumprimento dessa sentença. Então aqui eu não vou jogar a sentença, eu vou jogar o despacho ali que iniciou essa execução, tá? Então talvez ela não consiga captar muitos dados para mim, mas já são dados que eu consiga iniciar o meu cálculo de execução, tá? Então, estamos saindo da fase de conhecimento, indo para a fase de execução. E aqui eu estou anexando o arquivo, espero ela fazer a minha leitura. Se fosse uma sentença lá de primeiro grau, certamente ela ia trazer muito mais detalhes, tá? Mas como aqui eu preferi que a gente focasse na execução, vai vir alguns dados que eu queria mostrar para vocês, tá? Essa IA, gente, ela entrega duas partes que eu gosto bastante, tá? Aqui a primeira, ela já coloca o nome do cálculo para você, então Jane versus tananã, né? O termo final, por que que ela colocou data não encontrada? Porque quem determina a data são vocês. Então veja que ela não alucina, né? Ela está sendo assertiva no sentido de falar data não encontrada, porque quem vai colocar a data é ou a data da propositura ou a data do início do cumprimento da sentença, certo? Então ela não coloca aqui. Depois eu fui verificar, falei assim, nossa, não tem índice de correção monetária, não foi estabelecido. De fato, não tinha nessa decisão, então ela também não inventa. Ela coloca justamente o documento que ela está lendo, tá? Eu teria que ir lá na sentença para verificar qual foi o termo de correção monetária. E aí aqui, vejam também que por ser um cheque, né, e não houve uma determinação lá na sentença não, desculpa, no início da execução do valor, porque isso coube ao autor, tá? Ele também não coloca que houve débitos. Não são, aí você fala assim, mas Ana, o que é que ele foi que ele me trouxe de interessante? Ele trouxe, gente, os dados iniciais para iniciar esse cálculo, tá? Colocou aqui a data da sentença certinha, tá? Ele trouxe também que a parte não efetuou o pagamento e que esse título foi transformado em título executivo judicial, super assertivo nesse sentido, tá? E não inventou nada de dados que de fato não existiam nesse documento, o que é um ponto muito interessante. E aí você poderia falar assim, Ana, mas ela errou. Porque aqui ela colocou que os honorários eram de 10% e na multa do 523, que o juiz determinou ali, como eu comentei com vocês, ela disse que não há. Porque nessa decisão aqui, gente, mais uma vez, o juiz fala que em caso de não pagamento é que vai incidir a multa. Vejam que ela teve até um cuidado de não colocar uma coisa que ainda não aconteceu. E aí, a gente, como copilotos, porque de nada adianta a gente ter inteligência artificial se a gente não tiver uma pessoa operando, uma pessoa estratégica junto. Então, eu estou perdendo meu tempo aqui, gente, justamente não captando esses detalhes da sentença, mas avaliando o que é relevante, tá? E aí, eu venho aqui no final e coloco gerar cálculo. E o bacana disso é que a gente conectou justamente isso com o cálculo de atualização de débitos. Então, ele já vai para dentro do meu cálculo de atualização de débitos e lá eu consigo iniciar esse cálculo já com alguns parâmetros preenchidos, tá? Deixa eu colocar aqui enquanto ele está gerando lá no nosso cálculo para otimizar o tempo de vocês, tá? Então, vai vir assim, gente. Esse aqui é meu cálculo de atualização de débitos, ele vai vir com um nome e eu posso alterar conforme eu preferir. Então, aqui eu coloquei só para facilitar, execução do cheque prescrito, atualização dezembro de 2020, o início da execução, tá? Coloquei o termo final, a partir do trânsito em julgado. Estabeleci que o índice seria o INPC, mas lembrando que aqui a gente tem mais de 90 índices cadastrados, não vai faltar de nenhum tribunal de vocês, isso eu garanto. Juros de mora, muito comum, de 1% ao mês, tá? E aí que poderia estabelecer de outras formas também. E aqui nada mais, gente, salva, bem tranquilo, como eu falei para vocês, não precisa ser um mega calculista, tá? É muito intuitivo. Em débitos e créditos, eu tenho um único lançamento, mais fácil ainda, um cheque de 195 mil em 30 de nove de 2016, tá? E aí aqui, eu gosto de mostrar para muitos de vocês, principalmente se houver gente aqui atuando na área bancária, né? Que aqui dentro desse importador de débitos, gente, a gente tem uma outra ferramenta muito legal, que é uma outra IA,
tá? Além daquela que a gente iniciou ali com lendo a sentença, essa aqui é uma IA que lê arquivos em PDFs. Então, digamos que a gente está tratando aqui de uma planilha que a gente aqui no caso está com um débito bem simples, né? Um cheque. Mas e se fossem vários? Se fosse um extrato bancário cheio de débitos? Como é que, Ana, eu ia demorar horas digitando isso, ou ia pedir para alguém que também ia passar horas. Aqui, gente, a gente consegue simplesmente dar um comando, por exemplo, extrair todas as transações. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Muito comum. Mora crédito pessoal, Cesta Expresso, tá? Do extrato bancário tal, de X a X, do período tanto a tanto. Ele traz todos os lançamentos, ele varre o extrato para mim, traz todos eles elencados e já importa direto para o cálculo. Então, isso aqui, muita gente até, quando eu dou aula lá no bancário, eu até falo, muita gente menospreza descontos automáticos que ocorrem em bancários, né? Na parte dos extratos ali. E ali tem uma mina de ouro, gente, porque aquilo ali você pede em dobro, você coloca dando moral. Então, assim, mas eu entendo que muita gente, às vezes, rejeitava esse tipo de trabalho justamente pelo trabalho manual que ele dava. Então, hoje a gente está conseguindo transformar trabalhos manuais em grandes oportunidades escaláveis dentro do escritório. Tá? Então, essa aqui é uma ferramenta que eu não só estou mostrando para vocês, eu não vou utilizar aqui agora, porque meu caso só tem um único lançamento. Mas se tivesse mais de um, eu nem perderia meu tempo aqui procurando e caçando cada um desses lançamentos, tá? No nosso caso aqui, a gente não tem nenhum crédito, então justamente eu só vou, gente, ó, pro resultado. Vocês estão acompanhando aqui comigo que eu não fiz muita coisa, né? Através da minha IA, ela já gerou lá tudo pré-preenchido para mim. Ela puxou com a data, ali fui realmente eu que coloquei, senão ela puxaria com a data de hoje, tá? E aí aqui eu chego ao meu resultado inicial dessa ação de 339.106,94. Eu ainda tenho a opção, gente, de exportar esse relatório tanto em Excel, porque eu sei que tem adoradores de Excel, tá? Para mandar para o meu computador, né? E também em PDF. Então, existem as duas possibilidades para não travar vocês em nenhum sentido aqui, tá bom? Mas voltando aqui para o nosso material, como eu falei para vocês, em agosto de 2021 foi aplicada a multa. Quantas vezes vocês fariam nessa situação aqui, tá? Você iria abrir um site, digitar tudo de novo. Nome, termo, índice, juros de mora, tudo de novo. E aqui é simplesmente, gente, eu peguei o nosso cálculo e vou mostrar para vocês o que é que eu vou mudar, tá? Então aqui, deixa eu só pegar aqui, ó. Eu vou pegar o termo final, vou atualizar a partir, pressupondo que a gente está simulando aqui a situação quando a multa do 523 foi aplicada, tá, gente? Então, mudo só o meu termo final, salvo. E olha que legal. Eu venho aqui para a multa do 523, vou editar, marco o que eu quero aplicar. E aqui, gente, ela já está parametrizada da forma mais correta possível, tá? Para que justamente vocês não errem. Ana, mas o juiz disse de outra forma. Você tem a possibilidade de incluir da forma que ele pediu, ou da forma que vai favorecer ou não o seu cliente, tá? Então aqui já está parametrizado, tudo que já está aqui, pode confiar, gente, tá? Coloca, salva. Eu digo isso porque isso aqui é testado e realizado por milhares de pessoas, inclusive contadores e peritos, tá? Então realmente a gente deixa parametrizado da forma mais correta para vocês. E aí, se eventualmente, o juiz falou de uma maneira diferente, você pode configurar de uma maneira diferente. E aí, gente, alterei 3 informações só. O termo final, desculpa, só 2, né? O termo final e adicionei a multa do 523. Opa, a minha execução já foi para 456.532. E aqui, gente, eu tenho todos os detalhes do que foi aplicado, tá? O fator de correção, os juros de mora, todos os detalhes do que foi aplicado e como é que eu cheguei a esse valor, tá? Voltando aqui para o cálculo jurídico, em janeiro de 2024, o autor precisou, mais uma vez, atualizar essa dívida. E aí, para 30 de 1, deixa eu ver aqui, para quando foi que ele precisou? 30 de 1 de 2024. E aí, o que que eu faço? Eu pego esse mesmo cálculo que a gente estava trabalhando, gente, vou lá, procuro a minha cliente Ana Paula, tá? Que no caso aqui é a Jane,
vou lá nas configurações iniciais e só muda a data para 30/1/2024, porque a muda não some, ela permanece, tá? Salvei. Então, em segundos, eu tô lá em 2024, não lembro mais nem como começou esse processo, só que eu preciso atualizar ele. Tá lá, salvo. E aí, essa dívida foi para 622.092,49. Então, assim, essa é a praticidade da gente ter um cálculo aqui salvo, juntar um cliente, onde eu possa atrelar para ele os documentos dessa ação, eu posso colocar notas aqui, né? Então, é todo, literalmente, gente, o cálculo jurídico hoje faz parte de um ecossistema, né? De um ecossistema onde, vocês estão vendo esses alternadores aqui, ó, são outros produtos que fazem parte hoje no nosso ecossistema Voga. Então, a gente tem um monitoramento, eu poderia já atrelar esse processo e já monitorar essa execução. Eu tenho a parte de lead jurídico, que é justamente para captar leads qualificados. Ai, Ana, meu problema é cliente, não gosto de ser comercial. Não tem problema, você tem o lead jurídico. Então, é um pacote justamente, gente, para que não seja só a parte de cálculo. Então, hoje, aqui dentro da ferramenta, vocês conseguem fazer até mesmo todo o acompanhamento do processo, tipo o CRM mesmo, sabe? Tem o fluxo de tarefas e tudo mais. Então, tudo atrelado ao caso, você vai lá e só atualiza. Então, voltando aqui, deixa eu vou deixar minha tela cheia para vocês. Temos uma dívida, então, aqui, agora, um crédito de 600 mil em mãos, né? Perfeito, mas, assim, papel não paga boleto, né, gente? E aí, eu quero mostrar aqui para vocês o que aconteceu nesses autos, tá? Ele tentou se esbajudir diversas vezes e não foi, gente, de forma equivocada, não por parte do advogado, não, tá? Porque isso aqui foi antes da lei 14.000. E aí encontrava-se sempre valores irrisórios nessa tentativa de penhora, tá? E aí o juiz falava assim, e até chegou a encontrar valores até um pouquinho mais significativos que esses aqui de 29 reais e 61 centavos. Mas eles sempre eram insuficientes até para pagarem as custas processuais, então o juiz não aceitava, tá? E aí o reloginho da prescrição começou a correr, tá? Então, antigamente, qual era o cenário que a gente tinha? A gente pedia suspensão sem data, ia para o arquivo provisório, opa, nossa, respiro, tem um ano. Dá para a gente aqui aguardar e ver o que que eu vou fazer depois, né? Com a Lei 14.195, isso acaba, né? Hoje, se você simplesmente fazer isso, você está acabando com o seu processo, né? Você está correndo um sério risco de extinção. Então, em 2026, a gente, eu diria que, principalmente com essa era da IA, a gente tem que procurar ferramentas que otimizem o nosso trabalho em todos os sentidos, seja numa leitura de uma sentença, seja numa análise, seja na busca de bens, tá? Igualmente, por isso que eu falei para vocês, aquele acervo ali vai cair. A tendência é que aquele número da execução caia e não aumente, tá? Então, onde procurar? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma virada de chave que aconteceu nesse processo, que foi que, em vez de depender do cartório, do Renajude genérico, tá, gente? Porque a gente sabe que muitas vezes os juízes não dominam as ferramentas de execução. Então, eu abri o módulo de consultas do CJ e lá eu joguei o CPF do cliente e adivinha só? Eu descobri uma S10 no nome do cliente, porque ele faz uma busca em todos os Detrans do Brasil, tá? Então, a gente tem aqui um módulo de consultas. Então, para quem gosta de execução, tá aqui esse módulo. Deixa eu abrir aqui para vocês só o que que ele apresenta. Tá vendo aqui, ó, dados cadastrais, ele pode puxar todos os dados cadastrais dessa pessoa que você está procurando, os veículos e bens imóveis. Mas aí vocês podem falar assim, Ana, já estou em outro patamar. Isso aqui é fichinha para mim, né? Super entendo. Tem gente que. E aí, isso que eu acho legal, tá? Esse módulo de consulta do CJ, ele é bem pontual mesmo, gente. Deixa eu novamente aqui só colocar aqui para vocês. Ele é bem pontual, ele é para essas situações mesmo. Tipo, Ana, eu não tenho muita execução, mas quando você tem, você precisa agir, né? E aí, aqui, eu só mostrando para vocês que transformou uma executiva frustrada de 61 centavos numa garantia real de 80 mil. Não paga tudo, mas paga uma boa parte, tá? E aí, como eu falei para vocês, quando a atuação de vocês é mais pontual, ela é mais estratégica, eu uso esse módulo de consultas, tá? Gasto pouco, é um sistema de créditos, a cobrança, então dá para repassar ali facilmente para o cliente.
e ele não vai nem achar ruim, porque você está salvando o processo dele, tá? Agora, quando eu quero uma execução mais robusta, eu quero literalmente, gente, eu quero um dossiê. Aí a gente conta com a parceria do e-dossiê, tá? Em que lá, se alguém tiver que interesse, eu mostro como é que fica o relatório. Ele tem, sem brincadeira, mais de 100 páginas. E aí tem até um sumário, tá? Que ajuda você a visualizar, ele faz literalmente uma varredura de 360 graus em tudo que vocês imaginar na vida da pessoa, tá? Então, assim, é muito difícil não localizar algo com esse dossiê, tá? Bom, então, só para finalizar aqui, para depois a gente abrir para as dúvidas, né, e apresentar o máximo do que eu puder aqui para vocês. Então, hoje a gente viu como eliminar essa parte da leitura manual, né, o erro humano na entrada de dados com a IA. E isso eu falei para vocês de um trechinho, de um nicho. No bancário também tem, né? A gente tem uma IA, gente, lá na parte bancária, em que eu jogo o contrato e ela faz a análise das abusividades. Então, assim, fantástico, né? É uma IA já toda treinada, tem um especialista por trás, né? Tem toda. É que nem o José falou, mas a gente fala assim, ai, eu escutei muito isso, gente. Mas se eu jogar no chat GPT, ele vai me entregar isso. Não, não vai. Porque são IAs nichadas, são IAs especialistas, tá? Já tem toda, ela já foi muito refinada para chegar ali naquele estado para vocês. A gente tem cálculos na nuvem, gente, atualizando a execução em diversas fases. Como eu falei para vocês, poxa, quem é que vai lembrar daquele início, daquele processo da Jane em 2016? Assim, não dá, sabe? Então, a gente precisa realmente de algo na nuvem, algo rápido, sem retrabalho, né? E aí eu tenho um módulo de consultas, eventualmente, se eu precisar ali numa execução, assim como também tem uma parte do e-dossiê, né? Se eu precisar de uma coisa mais completa, uma execução mais robusta. E aí eu sempre gosto muito de dizer isso, gente. Além do que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Testem, façam um teste do que eu estou falando, tá? Sei que muitas vezes às vezes fala assim, ah, Ana, mas você está falando isso porque você trabalha na empresa. Não, não é, juro, porque eu tô aqui porque eu acredito nisso, tá? Eu tô aqui porque eu faço isso acontecer para vocês. Então, entrem, testem, façam lá a quantidade de cálculos que vocês quiserem, sintam como é a ferramenta. Vocês vão se sentir muito abraçados, tá? E a ideia mesmo é a gente cada vez mais trazer facilidades aqui para vocês e escutarem o que vocês estão precisando, tá bom? Obrigada, gente. Muito bom, Ana. Ana, faltou, eu faltei de pedir uma coisa no começo. O Hum. teu Insta, por favor. Ah, esse Passa. nomezinho simples. Ana Ana Paula. Paula SZCC YPIOR. Tudo Será que eu junto? consegui colocar? Tudo junto. Ponta Pessoal, DV, ó, alguma coisa assim, underline, DV. É aqui, ó. esse bem Pessoal, simples, coloquei. gente, não tem como não achar. Pessoal, coloquei o Insta da Ana e o meu aqui também para vocês. Acho que é uma forma da gente sempre retribuir o tempo de quem esteve aqui com a gente. Tá? Então, façam um post lá, marquem a Ana, marquem o cálculo jurídico, Ah, fiquei muito marquem feliz. eu também. A gente vai com o maior prazer repostar vocês. Eu gosto sempre de dizer que essa é a forma que a gente tem de retribuir sempre quem está compartilhando conhecimento com a gente. Galera, eu quero abrir muito para dúvidas agora, tá? Então, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, do bancário, do Prev, do Cível, de prescrição. Então, assim, pega até um processo que vocês tenham aí, eventualmente, e tragam essa dúvida para que vocês consigam tirar um valor dessa aula de aplicação mesmo prática, tá? Galera, dúvidas, vamos lá. Ninguém vai falar nada de verdade mesmo. Aê, Valesca, bora lá. Eu sempre. A Ana tá lá na minha terra natal, Fortaleza. Eu tô querida Obrigada. ali, então já ganhei uma empatia, né, Ana? Ah, Foi das minhas terras cearenses. Nasci e me criei e depois vim embora para o sul. Ana, na verdade, não seria nenhuma dúvida, é uma curiosidade. Eu queria saber, que, tipo assim, apesar de eu estar no meio termo da advocacia mais antiga, da mais nova ali, eu tenho pouco tempo ali também na advocacia, a gente vê uma galerinha de mais idade que está há muito tempo ali, os sênios, né? E uhum. você vê assim, que às vezes você olha, vê eles assustados olhando algum tipo de apresentação que você está falando. A gente, numa geração mais nova, também assusta, né? Eu falei com o Rafael, com o José, que quando eu fiz o mestrado, um dos grandes questionamentos dos professores ali era sobre a escrita.
E como Uhum. eu estudei muito sobre a oralidade dentro da ideia dos tribunais, principalmente na ideia do tribunal do júri, que é uma coisa que você tem que desenvolver na hora. E a IA vem trazendo que a grande reclamação que os professores tinham dentro de grandes escritórios era realmente a escrita dos advogados, a forma de se fazer. E isso agora com as IA, pelo jeito, foi resolvido, né? Uhum. Mas a minha grande curiosidade é como que vocês têm lidado, se o cálculo jurídico tem visto isso dentro dos tribunais, que a gente vê o lado de cá. Vocês têm tido um posicionamento de como eles têm aceitado, como que a gente tem feito? Vocês têm um feedback ou o pessoal também do outro lado? Porque como advogado a gente vê, nossa, que nem o professor falou ali, né? Impugnar, vamos ver se está certo, se não está certo. Como que tem sido feita essa aceitação ali? Porque se o cálculo jurídico faz esse feedback ao contrário, essa é a minha dúvida, porque às vezes a gente fala assim, pô, legal pro meu lado, mas eu aplico a situação. Por exemplo, na área previdenciária, a gente faz muito isso com os CNIs. Era uma grande dificuldade Uhum. que nós previdenciaristas tínhamos de pegar isso, jogar num cálculo, de fazer toda a análise de pagamento que faltava, e hoje a gente faz isso em segundos, né? Quando a gente trabalha os Uhum. planejamentos, por exemplo, ali. Mas a gente deve ver alguma resistência ali dentro dos tribunais em relação a alguns cálculos, como que é feito, Uhum. como que não é. Esse cálculo jurídico, que é um que está sendo um grande pioneiro dentro, está trazendo todas as áreas ali. Vocês trabalham muito atuante também dentro do Prev, né? Dentro dessa situação de planejamento, de cálculos, de recálculos. Mas eu ainda fico curiosa, e, na verdade não é nenhuma pergunta, é uma curiosidade. Se vocês Tá, têm claro. esse contrário, você que está mais tempo ali com o pessoal, se vocês trazem isso para a gente, porque a gente vai estar utilizando, ou se isso também é feito da outra forma, se os tribunais têm visto ou têm utilizado algo mais ou menos no mesmo estilo. Tá. Eu vou te trazer, Valesca, aqui um depoimento que eu escutei de um assinante, tá? Eu fiquei bem feliz, por sinal, de escutar isso dele, que foi trazendo justamente esse feedback que você está me perguntando, tá? E isso vai muito de área. Vou ser logo bem sincera com você, tá? Então, vamos lá. Não sei se você já ouviu falar na ação do PASEP, né? É uma ação contra o Banco do Brasil, né? Em que servidores lá atrás tiveram vários depósitos realizados nas contas deles. E aí existe toda uma briga do como é que essa conta foi realizada, né? De como é que essas transferências foram realizadas para a conta deles, e, enfim, uma série de questões. O cálculo é super complexo. A documentação é difícil, ela de enxergar é difícil, tem que ter um domínio absurdo do cálculo. E aí, a gente começou a notar que a gente disse, nossa, não adianta a gente tentar auxiliar o pessoal só a realizar o cálculo, o pessoal não conseguia nem enxergar. E aí a gente trouxe uma IA, isso aí foi um trabalho em conjunto com o Maurício, em que a gente detecta para vocês ali já quais são os valores, né? E aí já ajuda no momento do lançamento. Só para você ter uma ideia, o pessoal gastava coisa de R$ 500 ou mais na perícia, só para o pessoal fazer os lançamentos e o cálculo, tá? E aí ele falou assim, Ana, eu com vocês, ele falou assim, eu ajuizei umas 400 ações do PASEP. E aí ele começou a notar que no início ele falou que não tinha sentia confiança e ele falou assim, começou a mandar para uma colega dele que era perita, contadora, tá? E aí ele mandava os cálculos para ela e tudo mais. E aí ele começou a notar que ele falou assim, não, ele falou assim, tá muito bizarro, o valor tá muito alto. Não tá batendo. E aí ele começou a assistir, ver vídeos nossos. Ele até falou assim: ah, foi um vídeo do Beltrão, da Ana, que eu assisti. Aí ele até falou assim: ah, eu lembro de você do seu rostinho por causa dos vídeos. E aí ele falou assim: eu vendo o vídeo de vocês comentam no vídeo sobre um erro que eu percebi que ela estava fazendo no trabalho que ela estava entregando para mim. E era um erro muito grave, por isso que tornava o cálculo tão alto. E aí ele falou assim: ele falou assim: eu resolvi parar de mandar para ele e resolvi começar a aprender a fazer na plataforma. E aí eu comecei a dominar. E aí eu comecei a apresentar meus cálculos e os meus cálculos começaram a ser aceitos. Então, assim, foi uma referência muito forte, né? Que eu tive de um depoimento de um advogado, de um cálculo apresentado. E aí, fora isso, o que eu gosto de falar da minha vivência, tá? É porque eu lido no atendimento com bastante peritos que também falaram assim: eu uso o cálculo do jurídico para juntar o cálculo de vocês no processo. Então, onde o cálculo dele é deferido. Então, isso traz muita força, né? De que é um cálculo validado. Defensorias públicas também utilizam muito, tá? Fazem muita parceria com a gente. E aí, o que eu falei para você que eu noto uma resistência, tá? Por isso que eu falei para você, é muito diária, tá, Valesca? Mas eu acredito que não é a sua, é a trabalhista. A trabalhista tem todo um histórico,
porque houve-se toda essa coisa em relação ao PJ Calc, né? De que, ai, vamos unificar, é um sistema de cálculo só que foi um sistema de cálculos elaborado por pessoas muito especialistas. Ele ficou extremamente difícil de manusear, né? Eu mesma fui uma pessoa que fiz N cursos e até hoje não sei falar assim que sei com propriedade a ferramenta, ela é muito complexa. E para eles é maravilhoso, né? Porque eles colocam, jogam um cálculo, conseguem fazer tudo dentro da mesma plataforma, mas para os advogados é um grande desafio. E aí foi quando a gente lançou o cálculo trabalhista de liquidação da inicial, muito parecido, mas com simplicidade. E aí o relatório a gente teve que manter igual. E aí o pessoal foi dando feedback. Olha, Ana, eu amo o cálculo trabalhista de vocês, eu consigo fazer o cálculo por lá, mas o meu tribunal não aceita se for PJ-Calc. Então, assim, aí é uma resistência local em que certos advogados se enfrentam na parte trabalhista. E aí, o que que a gente está vendo para no futuro fazer? Auxiliar esse pessoal? Pegar o arquivo e tentar importar para dentro do programa, e vice-versa, para diminuir essa resistência. Então, é um desafio que a gente vai ter para auxiliar nesse sentido. Então, quando a gente sente, Valesca, que vocês trazem alguma resistência local do que é vivido por vocês, a gente tenta, de alguma forma, pensar em possíveis soluções. Então, é isso que eu diria para você. No bancário, não enfrento nenhuma. Nenhuma, de verdade. Nunca escutei nada que o pessoal falasse assim, Ana, o cálculo não foi aceito por isso, por isso, por aquilo. Pelo contrário, por exemplo, no cálculo de atualização de débitos, eu já vi gente elogiando a parte de amortizações, que é um cálculo extremamente difícil. O pessoal falou assim: obrigada por trazer isso para mim, porque se não fosse você trazendo isso, eu não teria essa tese favorável ao meu cliente e com toda a explicação da metodologia ali. Então, assim, eu acredito que auxilia bastante, tá, Valesca? Pela minha experiência, que eu estou te contando aqui dos últimos 7 anos que eu tenho passado. E se eventualmente a gente encontra o obstáculo que vocês aqui, na verdade, passam para a gente tenta de tudo para transformar isso. Não, tranquilo. É que, na verdade, quando a gente começa a ver nas duas vertentes ali, Ana, você fica assustado, né? Porque Claro, se parar pra pensar, que nem eu falei ali na mensagem, é um checkmate, né? Tanto na questão de você procurar bens, de você verificar os cálculos, mas é que nem a primeira fala do professor ali, do professor José, que, na verdade, otimiza o que realmente a gente estudou. Claro que não adianta a gente pegar ali ou fazer teu treinamento e não entender o que acontece, que vai acontecer o que você falou do seu amigo. Pô, mas o valor a gente tem uma noção, mas você não saberia fazer o cálculo, né? Eu costumo dizer que você tem uma ideia do resultado, mas talvez você não chegue, consiga explicar como chega lá. E com essa ferramenta que você traz, a gente consegue ter essa otimização. E sem falar que acaba assustando, querendo ou não. Eu não sei se a minha geração é a geração do meio ali, mas eu ainda me assusto com as IA. Sabe, tem hora que eu olho, eu verifico, aí eu volto nos códigos para verificar e eu fico pensando como que tá os dois caminhos ali. Mas obrigada a explicação, porque a gente fica com receio, e eu tinha realmente visto alguém falar na trabalhista. A previdenciária a gente utiliza até porque a gente tem alguns cálculos meio complexos e eles uhum. acabam juntando e a gente manda link, como eles já aceitam algumas plataformas, eles mesmos validam, verificam, e no E aí você vai Prev. até ver, Valesca, no previdenciário, depois, daqui a alguns dias, entra na análise rápida lá do CNIS. Foi um cálculo que eu andei mexendo recentemente e eu tive muito cuidado de verdade durante os testes para que essa IA não alucinasse, porque o programa já trazia a análise correta. Então, eu só queria que ela traduzisse para vocês de uma forma mais prática. Eu trouxe, tá vendo? Ó? Então, assim, não trouxe para ela inventar nada. Então, a gente tem muito esse cuidado aqui dentro, né? A gente testa inúmeras vezes e aí eu trouxe assim, poxa, eu só quero que ela identifique para vocês quais são os indicadores que você tem que ter atenção. Na qualidade Então, assegurada, exatamente onde é que você poderia ter olhado e bater o olho mais rápido e mudar que aquilo de forma que ajustasse o prazo do seu cliente. Então, é mais nisso que ela está atacando, entendeu? A gente está trazendo muito mais nesse sentido de uma coisa que você perderia horas olhando, ela consegue identificar para você mais rápido, porque o cálculo já está validado, ele já traz aquela segurança, então ela só traz a informação para você lá no topo. Então, Então, até na tipo, verdade, em resumo, seria um refinamento e um acesso ao isso, SEM de uma forma mais rápida. isso. Às vezes é tipo assim, professor Rafael, professor José, a gente fala ali, uma dúvida às vezes que você sabe, mas você tem boba, aí você fala, professor, assim, não, é isso mesmo. Às vezes ele só olhou, bateu o olho e é É, o que vocês estão trazendo e é o que vocês estão refinando. Show de é. bola, parabéns.
Obrigada, Ah, de que isso, verdade. espero que vocês gostem. Ficarei feliz com o feedback. Tá? Por isso que eu falei assim, faço o convite para você depois testar lá e sentir como é que ficou a nova análise do Kinesis, junto com essa IA agora que traz assim pontos mais de destaque, só mesmo assim, opa, peraí, para onde é que meus olhos vão olhar, né? Principalmente para o evidenciário. Show, obrigado, Ana. Eu que agradeço, Alessia. Obrigada. Galera, e aí, quem mais? Quem mais quer avançar nesse assunto? Se eu vou puxar pelo menos então duas pessoas. Aí, Jacira, vai lá. Eu, E depois o Dr. João. seguinte, Então, primeiro Jacira, depois o Dr. João. é, bom dia, Ana Paula, tudo Bom bem? dia, tudo. Eu não fiquei assustada, não, eu fiquei maravilhada com esse negócio aí, porque principalmente a busca de bens, eu tenho execução aqui de 20 anos e não prescreveu ainda porque a gente está sempre movimentando, buscando e tal. Então, isso para mim foi muito legal. Agora, eu faço bancário. E esses dias eu peguei um cliente, ele tinha acho que 5 ou 6 contratos com um banco, todos eles com taxa de juros assim acima de 12, 13% ao mês, tá? Então tá muito claro ali a abusividade, nem vou precisar fazer muita ginástica. Mas eu fiz os cálculos, assim, como eu digo, na unha mesmo. Se, se eu jogar o contrato dentro do programa, ele faz esse cálculo, por exemplo, pegar a diferença entre a taxa Mensal. cobrada e a taxa média de mercado, ele me dá essa diferença? Faz. Ele faz assim, são só te explicando, tá? A gente tem ferramentas diferentes, tá, Jacira? A gente tem uma que faz a análise focada, você joga o contrato lá e ela identifica qual é a taxa que está sendo cobrada no contrato, ela multiplica a taxa mensal por 12 para ver se ela está ultrapassando o valor anual, e aí ela já identifica uma possível abusividade. Ela pega todas as tarifas, taxas e impostos e cruza com a data do contrato, se ela foi cobrada na época certa ou não, e o que é que você tem que verificar. Ela verifica a questão da cumulatividade entre os encargos ou não, e ou se eles estão acima do que é abusivo. Então, ela faz um primeiro mapeamento ali para você. Aí, Ana, taxa de juros, Bacen. Eu não quero entrar naquele site das séries temporais porque ele é muito chato, porque ele é muito demorado, ele é muito lento. Concordo. Então, o que que você consegue fazer hoje dentro do cálculo jurídico? Você sobe o contrato também, igualmente, tá? E aí ele vai, através de uma IA, ele vai puxar todos os dados do contrato e vai fazer um cenário primeiro para você, tá? Jacira, então ele faz primeiro a cópia fiel do contrato, porque você precisa exatamente de dois cenários para né, para verificar possíveis abusividades. E aí no outro, ele abre para você lá na parte da taxa de juros a média justamente do Bacen. Aí você fala assim, ah, mas como é que ele puxa isso? Porque como ele já sabe qual é a modalidade do seu contrato e a data do seu contrato, ele vai lá nas séries temporais, tá? E isso foi algo que eu trabalhei junto com o Maurício na época que eu descobri as séries temporais. Falei assim, meu Deus, a gente precisa trazer isso para dentro do programa, porque ir lá fazer essa busca realmente é muito trabalhoso. Então, hoje a gente puxa automaticamente para dentro do programa e aí aparece lá para você, já bem pertinho. Aí você fala assim, opa, a do contrato é tanta, a taxa média já é X. Então, você já visualiza aquilo muito rápido e já consegue aferir assim, eu vou realmente na taxa de juros. Ou não, eu vou excluir o seguro prestamista da base de cálculo e vou refazer aqui o valor da parcela. Então, é muito rápido como você consegue visualizar as possíveis dinâmicas que você consegue fazer, entendeu? Então, existe a parte da análise, como eu te falei, mais crua. Então, você não quer entrar ainda no detalhe, você não fechou com o cliente, mas você já sabe que é um bom contrato. E existe a parte que você fala assim, poxa, agora eu vou colocar a mão na massa aqui e vou começar. E aí, é a parte do que você consegue ver a taxa média, entre outras coisas. Até você me deu uma ideia, viu, Jacira? Eu vou ver se eu separo a parte da taxa média só para tirar antes de você começar o cálculo, já que é uma análise Tá. bem relevante, E né? ele usa só as séries temporais. Aham. As séries Tá. temporais, e no site a gente tem uma calculadora gratuita, porque há advogados que gostam de usar a média dos últimos, dos Então, 12, dos 20, e a gente também tem essa possibilidade também. eu prefiro essa daí porque como eu faço o cálculo mesmo manual, então
é muito mais fácil de eu encontrar essa A média. taxa lá na. Do que nas séries temporais, porque aquelas séries É temporais porque ela lá é menos aceita, geralmente, né? Mas é muito local também. Então, Jacira, a gente manteve as duas lá aparecendo. Você vai ver que aparece para você a média dos bancos e vai aparecer também a das séries temporais, tá? E aí tem até um ifo justificando qual é a mais aceita, porque, enfim, você coloca o argumento que você quiser. Claro, vocês são livres, mas eu coloco justamente as duas, porque eu sei que tem muitos advogados que gostam de trabalhar com a média dos 20 primeiros bancos e tudo mais. Então vai aparecer as duas para você. ela é menos aceita, mas ela é mais benéfica, então a gente É vai brigar o. nisso daí até ela ser Nossa, ela é muito aceita, boa. Ela sempre é melhor do que a taxa média. Então, sim, né? faço também um convite para você. Vai lá, testa. É uma excelente ferramenta. Eu acho que não tem Nossa, no mercado eu igual. passei acho que uns 2 dias fazendo esses cálculos aí, porque, Não, não faz a mão, não, mas não perca seu tempo com isso, né? E não. daí você compara uma tabela com outra para ver se não vai escrever bobagem no processo. Ah, ninguém merece. Você vai amar, Obrigada, tenho Ana. certeza. Tá, de Tá, nada. A Jacira, ela quer substituir o assistente técnico, né? Para não precisar fazer essa parte inicial, né? Já vai direto, né? Melhor coisa. Já entendi, muito bom. Doutor João, Bom dia, contigo. bom dia, bom dia, Ana. Bom dia, Ana, Ju. enquanto tu estava dando a explicação, eu estava tentando fazer uma liquidação aqui, tá? Ó, tá. Surgiu uma dúvida aqui, uma pequena dúvida. É um processo bancário ao qual foi declarada a nulidade de um contrato RMC, tá? Perfeito. Aham. Aí Uhum. eu entrei lá na parte civil, eu entrei na atualização de débitos e liquidação. No Certo. fluxo de etapas, ali nas configurações iniciais, eu incluí a sentença, a IA fez a leitura e preencheu. Ok. Legal. Uhum. Aí eu fui para a parte 2 que era débitos e créditos. Daí nos Certo. débitos, Uhum. qual é a demora desse cálculo é lançar mês a mês aquelas parcelas que tem que atualizar, né? Sim. Uhum. Então eu fui lá nos débitos e entrei para importar os dados, é, falei com o assistente, incluí o SCRE e pedi para Uhum. ela extrair todos os débitos relacionados a empréstimos sobre a RMC do período tal a tal, Você falou tá? o código também, que é bem importante. Ajuda mais, tá? Ah, eu não falei código. O que que eu botei? Eu botei entre aspas, extrair todos os débitos relacionados, colchetes, empréstimos sobre a RMC, fecha colchetes, no período tal a tal. E aí Certo. botei o SCRE. Ela não conseguiu encontrar os lançamentos. Talvez eu tenha colocado alguma informação errada. Tá, eu tentaria, assim, todos os lançamentos do código 217 RMC. Bem mais objetivo, bem mais simples. E aí, Tá, uma segunda tentativa, João, que você pode realizar, e aí acho que você vai ter mais sucesso do que aí, tá? Dentro da tá, área bancária, do cálculo jurídico, existe o cálculo exclusivo da RMC e da RCC. Lá você vai subir o ISCRE e ele vai tá, pegar todos os descontos. Aí você escolhe, você quer RMC ou você quer RCC? Aí ele vai pegar todos para tá. você e vai listar. Copia de lá e joga aí. Também é Entendi. uma opção, É uma tá? Se opção. você de Daí ele lá, repente ele pega todos, tá? tá? Porque lá ele já está bem parametrizado para o cálculo, então ele já consegue fazer essa leitura, porque aí você está na tentativa. Pô, será que meu comando está dando certo? Ou não está dando É, certo, né? Então, assim, é é essa. mais suscetível. Pode ser que às vezes dê, pode ser que não. Então, que lá no cálculo, como ele já foi todo parametrizado para isso, ele já vai puxar automaticamente, você não vai nem pensar, não vai nem escrever. Então, você copia de lá, vai aí na importação Perfeito. do cálculo de atualização de dados, você joga, ele já importa para você. Ótimo. Tá bem. Ó, Obrigado. nada. Muito bom. Galera, mais E pede alguém? em dobro. E pede em dobro. Marca lá, repetição de débito. Mas Deixa. aí quando ele leu a sentença, ele já leu. Eu vi que ele colocou sim Ó, ali. É. tá vendo, José Rafael, como é que esse negócio Ele é inteligente bom nos até, né? favorece? É. Ele é bom, ele é bom. Deixa eu puxar aqui o escritório do Almeida Ribeiro. Vou ter que puxar você, Angélica. Acho que é só você que está aqui, acho que a Débora não está. E você é o Isadora, né? Mas acho que é você que está mais à frente disso. Vocês têm alguma coisa? É um assunto que a Débora estava sempre bem
interessada? Tem alguma coisa que você queira trazer, perguntar? Nesse momento, não, Não José vai. Rafael, porque Ok. quem está utilizando ele mais é a Isadora que está fazendo os cálculos da Ah, é a petição Isadora. ali, né? Isto. E a gente, tipo, na produção jurídica aqui, principalmente na base da petição inicial, a gente só usa o cálculo ali mesmo. Ah, mas eu estou vendo aqui que tem várias ferramentas boas dentro do cálculo jurídico ali, né? Então, o interessante da aula é que ele trouxe a gente a curiosidade de abrir as outras abas e ver ali, tem até petição, Tem, modelo. Uhum. contestações. Então, assim, é bem interessante mesmo. Ai, obrigada. Muito Que bom bom. que vocês estão explorando. Explore mesmo, gente. Tem um chatzinho aí para você. Agora eu vou Ai, começar a explorar mais. pode explorar mais. Gente, pra vocês terem uma ideia, tem um chat aí geral que ele cria até o cliente para vocês. Ele importa já o quimis, ele organiza tudo. Ai, é vida. Eu adoro. Então, assim, tem muita ferramenta legal mesmo. Não falta IA. Boa. Murilo, acho que você faz também prévia aí, né? Sim, eu faço também. Daí o que chamou, Alguma? Vai o lá. que chamou bastante minha atenção foi principalmente na parte de execução, que dei fora do previdenciário, né, também, foi essa questão da localização dos bens, né? Daí não sabia dessa funcionalidade, foi muito interessante, Bacana. E é um principalmente preço esse. acessível, né, Murilo? Assim, é um sistema de créditos, então é uma coisa, você tem mais opção, tipo, bem pontual, não quer gastar muito, porque, por exemplo, o EDOC é uma coisa mais robusta, né? O preço já é um pouquinho mais, mas é exatamente para execuções muito travadas, né? Muito travadas, mas por isso que eu gosto sempre de apresentar as duas alternativas, né? Então tem muita gente que adora esse módulo de consultas. E a gente tem umas execuções aqui também que também Olha travaram. aí, né? Vale tentar. Sim, muito interessante. Obrigado. Boa. Nada. Ô, Ana, eu Vou falar. fiquei também quando eu falei checkmate ali da história das execuções, que traz já essa ferramenta de você não sair do sistema para ir atrás de outra forma quando você falou bancário e execução. Mas, por exemplo, a gente tá paramentando e está montando um acidente de trabalho aqui na Fridas, né? E é um dos nossos maiores medos, pelo menos meu, de iniciante ali na parte acidentária, é a execução frustrada, que você começa a fazer todo o Uhum. processo bonitinho, mas até chegar ao final, muitas vezes as empresas acabam fazendo toda uma Sim, sim. questão de sociedade, modificação ali, a gente acaba meio que se perdendo na parte jurídica e esquece a questão financeira, que é o importante do final do processo. E com essa ideia que você trouxe ali agora, quando a gente passa para essa parte, você já começa a perder mais o medo da parte jurídica, né? Você começa a Exatamente. pensar de uma outra forma. Para o Eu trabalhista, eu falei, tive. especialmente para esse pessoal que adora esconder patrimônio, eu indicaria fortemente você conhecer o Enunciate, tá? Porque lá você vai ver tudo o que ele entrega e aí você vai ficar assim, meu Deus, aí você não vai ter mais medo de execução, você não vai ter. Justamente porque você vai ter, nossa, ele encontra tudo que você imaginar e mais um pouco. É assim, é absurdo, sabe? Puxa a ficha da pessoa, acho que mais do que ela imagina. E aí você já fica, pô, peraí, né? Já consigo caminhar bem com um negócio desse. E aí você, claro, vê lá qual é o custo, vê como é que você pode distribuir isso dentro dos seus honorários, ou até mesmo falar para o cliente, olha, eu vou precisar disso aqui, né? E assim, realmente aumenta a sua segurança, sem sombra de dúvidas, porque você não se sente sozinha. Sim. Muito bom, galera. Muito bom. Uhum. Mais alguém tem alguma dúvida? Bastante coisa que dá para fazer, né? É legal porque tem muita coisa que já está pronta e a gente não conhecia. A gente acha que tem que fazer igual a gente faz, igual os Incas e os Maias faziam, eu gosto de brincar, né? Mas a gente consegue avançar bastante aí. Bom, pessoal, é isso. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, finalizamos. Só para dar um Doutor feedback João, final, vai Ana, lá. já consegui fazer a importação aqui pelaquela outra aba e já está lá. Ô, coisa Aí. boa! Muito bom. Fico feliz. Bom, e se precisar de Olha só, qualquer João. suporte, tem como falar com o pessoal aí também, tá? Tá bem. Obrigado. João, quanto tempo você economizou Pois fazendo isso é, aí? eram 5 anos aqui digitando mês a mês, cara. Ó, Muito aprendeu, rápido.
usou, aplicou e ganhou o dia. Agora tira a tarde de folga aí, porque o trabalho que você ia fazer já fez agora de manhã. Ô, Né? Muito bom. professor, o mais legal foi ver a cara de felicidade dele antes de contar. Não sei se vocês notaram olhando o vídeo. Não, gente, porque é muito trabalho. E, João, vou dar uma dica, tá? De ouro. Procura desconto também e descontos em geral. É que eu não quero falar nome dos bancos, mas procura esses descontos assim que são muito rotineiros, né? E às vezes você fala Uhum. assim, parece pouco, mas não é não, tá? Junta os últimos 5 anos para você ver de Sim, sim, descontos vai. que não foram autorizados. Vai atrás disso também, que dá umas ações muito legais, tá? E esse teu cliente que tem RBC, você pode ter certeza, ele tem algum desconto no extrato bancário dele de algo que não é legal. Então, assim, usa a ferramenta já fica assim, opa, olha, analisando o seu extrato aqui para RMC, eu vi outra coisa, né? E assim, a gente querendo ou não, é uma açãozinha ali que nada mais, nada menos dos seus 6 a 10 mil por baixo, né? Então, Sim, acho que vale sim, a pena. o cliente já está dentro de casa, né? Exato, e sim, e assim, super simples, até às vezes assim, poxa, mas não é minha área, eu não me sinto um pouco segura. Gente, dá pra ir, eu tenho certeza. Vocês pegam ali, assistem uma aulinha rapidinho. Vocês vão ver que no blog do CJ tem muito material rico também. A gente sempre produz conteúdos assim com bastante valor, sabe, para vocês. E aí você fala assim, poxa, eu vou nessa, eu vou começar a ampliar aqui um pouquinho o meu escritório para sair também só de uma determinada área. É muito que está acontecendo dentro do CJ, gente. Tem muita gente da área previdenciária pegando, agregando bancário, agregando a área consumidora, né? Porque já está com vocês. Então, você só faz multiplicar a sua base, né? Então, Sim, vale sim. a pena, vale a pena. Valeu, valeu pela dica. Nada. Fechou, muito bom. Obrigado, Ana, de novo. Obrigado pelo seu Ah, que tempo aí. isso. Obrigado por compartilhar. Eu gosto muito disso, compartilhar conhecimentos, trazer, avançar. Criamos uma sociedade melhor, criamos peças melhores e principalmente otimizamos nosso tempo, né? Que Isso hoje o mesmo. tempo é o ativo mais valioso que a gente tem, então otimizar o nosso tempo é muito bom. E obrigado, conte comigo aí daquilo que a gente precisar somar, até essas ideias que a gente teve aí, precisar trocar Tá, alguma ideia da parte processual, você tem meu número aí, tá fica à bom. vontade de me mandar mensagem, tá? Se quiser Uhum, o meu pessoal, qualquer coisa, pede pro Rafael lá que ele te passa. tá bom. E tamo junto. Galera, Tá valeu, bom. obrigado, tá? Prazer, gente. Um Considerações finais, abraço. Ana? Só queria muito agradecer o convite de vocês, a confiança, tá? Fiquei muito feliz com a participação de vocês. No início o pessoal ficou um pouco tímido, mas graças a Deus depois todo mundo aqui se conectou. A gente troca muito, né, nesse network que a gente acontece aqui. Então, obrigada mesmo. Eu adorei conhecer vocês. Sigam, acompanhem lá nosso conteúdo. A gente sempre está trazendo novidades. E qualquer coisa me manda lá, Ana, eu tô precisando disso. Me salva. E Isso aí, aí, eu direciono vocês, tá? Obrigada, Rafael. Obrigada isso mesmo aí. pelo convite, tá? Um abraço, Obrigado, gente. Ana. Valeu, galera. Um Tchau, abraço, tá? tchau. Até mais. Tchau, tchau.